Olá, essa aqui é a apresentação do meu projeto final da disciplina de Robótica Móvel. É importante falar que partes do trabalho foram feitas em conjunto com o projeto de outra disciplina e tiveram a participação indispensável dos alunos Alisson, Paulo e Tiago. O problema que a gente tratou aqui foi como usar um robô holonômico para empurrar uma caixa até uma região objetivo. Então o problema é mais ou menos assim, a gente tem esse ambiente aqui, o robô é esse círculo pequenininho e a caixa é esse círculo grandão. O robô tem que ir em direção à caixa e começa a exercer força ali, impor um vetor velocidade nesse objeto até que ela chegue em numa direção ali no objetivo. A abordagem definida principalmente pelo Alisson foi usar aprendizado por reforço profundo, então usando as redes aí baseadas em valor, que é a DQN e duas modificações double DQN e dual em DQN. E a ideia é, para treinar esse algoritmo, você precisa executar muitas iterações. Então, a gente vai treinar uma simulação leve, que é uma simulação 2D, e depois a gente aplica o modelo treinado em uma simulação 3D, com o Copel assim. Então, a gente está falando desse problema, como que a gente vai tratar isso? Então, para o problema de aprendizado por reforço, a gente tem observações e ações que o agente pode fazer. Então, as observações é aquilo que ele recebe do ambiente, aquilo que ele enxerga. No caso, a gente tem o verde, que é a região objetivo, isso aqui no final. A gente sempre consegue ver a região objetivo. A gente sempre sabe a direção onde é que ela está, mesmo que ela não esteja no nosso raio de visão. O azul é a caixa. Quando a caixa está no nosso raio de visão, a gente consegue enxergá-la pelo sensor, mas quando ela está longe, igual ao objetivo, a gente sempre consegue saber a direção da caixa, a gente sempre tem um ponto azul na observação. E o vermelho são os obstáculos, a gente só enxerga os obstáculos quando eles estão no raio de visão. Então a gente assume que a gente tem um laser 360 graus, um robô holonômico. A gente sempre sabe a localização do objetivo e da caixa, e a gente conhece a configuração do robô no sistema de coordenadas globais. E além disso, a gente também assume que é possível diferenciar entre caixa e obstáculo nos dados do laser. As ações, para o algoritmo funcionar bem, a gente tem que fazer ações discretizadas. Então, no caso, a gente tinha 8 ações possíveis, cada uma correspondia a uma direção possível. Então, o robô holonômico consegue ir para qualquer direção, então a gente discretiza 8 ações possíveis. E aí é simplesmente a direção e falta a magnitude. A magnitude ela fixa é um hiperparâmetro aí do algoritmo. Então, antes de entrar nos resultados, a gente tem que discutir alguns conceitos importantes, que é o primeiro conceito do episódio. O episódio é uma rodada no ambiente. A gente sai de um estado inicial e chega até um estado terminal, e se isso seguir numa sequência de passos. Então, um passo é, o agente recebe uma observação e uma recompensa. Recompensa é um valor escalar que diz o quão bom ele está. E aí ele vai lá e toma uma ação baseada em todo o histórico passado. Então, no caso de empurrar a caixa, a gente começa da iniciação aleatória, robô e caixa objetivo vão para localizações aleatórias, o robô vai executando no espaço até chegar no estado terminal. O terminal é ou a caixa chegou no objetivo ou o limite de tempo foi excedido. Uma época é simplesmente uma sequência de episódios, cada um seguido do outro. No caso, as épocas que a gente está usando têm tamanho de 10 episódios. A avaliação ela é medida aí como a taxa de sucesso em episódios, e a gente pode medir ela por época, né? A taxa de sucesso dentro dos episódios dentro daquela época. Para validar a implementação, a gente começou com o ambiente chamado kart pole, que basicamente a gente tem que equilibrar um bastão ali que vai caindo para um lado e para o outro, e a gente move a base que a gente pode ir para a direita ou esquerda. A entrada dele é bem pequena e a ação também, ele só tem 2 ações e a entrada é tamanho 4. Ele é considerado resolvido quando você consegue equilibrar o bastão por 195 passos por 100 episódios seguidos, então é um bom resultado e consistentemente. Resultado inicial, então a gente tem 3 parâmetros muito importantes no nosso algoritmo. Então, decaimento epsilon, que diz o quanto que ele vai explorar. Ou seja, explorar significa tomar ações aleatórias. Então, aqui ele toma ações aleatórias a uma certa taxa até 50 episódios. Depois ele para. TD gama, ele vai de 0 a 1 e ele diz o quão importante, o quanto a gente tem que estimar as recompensas do futuro. Se ele é 0, a gente só pega a recompensa imediata. Se ele é 1, a gente pega todas as recompensas até o futuro. Taxa de aprendizado é a taxa de aprendizado da rede neural. Então aqui, sem dar o túnel nela, a gente vê um comportamento completamente estável do algoritmo. Então o resultado final, depois de testar vários hiperparâmetros, sendo que cada um demora em mais ou menos 1h30 para fazer o teste para avaliar nesse ambiente extremamente simples, a gente chegou em decaimento epsilon de 150 episódios, TD gama de 0.9, que ele vai meio decaimento exponencial, então um valor menor que 0.9 já fica muito pequeno, mas depende da tarefa. E a taxa de aprendizado é 0.04. Acontece que a gente tem que parar o algoritmo para
O algoritmo ele é instável. Isso eu não consegui, ele acaba sendo instável. Mas, se a gente interrompe o algoritmo quando ele atinge um bom resultado, como por exemplo aqui nessa reta laranja aqui, a gente interrompeu aqui e testamos ele por 100 episódios, ele resolveu todos os 100 episódios. Então ele resolveu a tarefa. Mesmo sendo estável, se a gente congela ele naquele ponto, ele fica bom. E agora, dada essa baseline, agora a gente foi direto para a nossa tarefa de empurrar caixas, mas não funcionou. Então a gente teve que dar um passo atrás e começar para um ambiente bem mais simples. Navegação simples é basicamente, a gente quer sair de um ponto A até um ponto B. Nossa observação é um 3x3 que basicamente indica qual é a direção do nosso objetivo. Nosso objetivo está à nossa frente, norte, sul, leste, oeste, noroeste, parará. E a solução ótima para isso, como não temos obstáculos, é simplesmente ir na direção. A gente queria saber se o algoritmo ia conseguir aprender isso, para ver se tinha algum erro no código. E ele conseguiu aprender, demorou aí mais ou menos 30 épocas para aprender. E uma coisa muito importante nos algoritmos é a função de recompensa. No caso, a gente usava mais um se o robô está mais próximo do objetivo do que no passo anterior, e menos um caso contrário. Então, cada passo ele ganha uma recompensa, que é mais um ou menos um. E ele demorou mais ou menos 30 épocas aí para convergir para essa solução. Agora, essa entrada ali é o irreal para o exemplo de empurrar a caixa. Empurrar a caixa ele tem que saber onde está a caixa, onde estão os obstáculos, onde está o objetivo, não só onde está o objetivo. Então a gente aumentou aí e a gente falou, pô, 5x5 parece ser um bom tamanho de entrada para o de empurrar a caixa. E a gente testou a mesma tarefa, que é de navegação do ponto A até o ponto B. A gente testou ela, mas agora com essa entrada mais complexa. E a resultação é que ela não funcionou de cara. Então, primeiro, a gente teve que alterar a velocidade do robô, aumentar ela, isso ajudou a convergir. A gente trocou a observação de RGB para ser binário, ela simplesmente fala se tem algo ou não. Ou seja, ela faz se a direção está para cá ou não, ela não vai falar está 256. Pelo formato que o RGB estava, ele não está funcionando bem. Passar para binário começou a funcionar bem. A gente estava normalizando, esse não era o problema. E a gente testou uma MLP versus uma rede convolucional. Como é o 5x5, é um tensor ali, a gente falou, pode funcionar bem com uma rede convolucional, mas acabou que a MLP funcionou melhor. Acontece que é a mesma tarefa, o que mudou foi a observação. E ao invés de demorar 30 épocas para convergir, ela demorou 100 épocas. Então, isso demorou muito mais para convergir e foi bem mais desafiador, tivemos que trocar várias coisas. E agora entramos no de empurrar a caixa. O empurrar a caixa ele não convergiu de jeito nenhum. Então, o principal problema aí é em como que a gente pode elaborar a função de recompensa. Então, a função de recompensa escolhida aí era mais um se a caixa está mais próxima do objetivo do que no passo anterior, e menos um caso contrário. Então, ele é igual aquele outro, só que ele só vai ganhar recompensa assim que ele chegar na caixa e começar a empurrar ela até o objetivo. Então, ele tem que aprender que ele tem que chegar até a caixa. E isso acabou sendo muito difícil. Ele acabava sempre ficando preso, ele nunca chegava até a caixa. Então, nós tivemos fatores determinantes aí. Dimensionalidade, bem maior que cart pole. E a gente viu que isso faz uma diferença. E a complexidade, ela é a tarefa mais complexa que as outras. E além disso, a função de recompensa é esparsa. Ela não ajuda, ela não indica até quando chegar na caixa. Então, isso foi tudo problemático. Então, a gente fez uma simplificação. Ainda é o mesmo problema, essa ainda é uma solução válida para o mesmo problema, mas é uma simplificação no jeito que a gente passa a entrada e as ações. Então, a observação mudamos para 3x3, só dá direção, mas agora dá direção nos 3 canais. E as ações, ao invés de ter 8 ações, a gente tem 3 ações possíveis só. Uma ela está virada para a caixa. Então, para fazer as observações, a gente tem que saber a localização da caixa. Então, isso a gente não está adicionando mais nada no modelo. A gente sabe onde está a caixa e a gente vai na direção dela. E as outras duas ações é 45 graus para o lado e 45 para o outro lado. Então a gente sempre está indo em direção à caixa. Isso tira aquele problema. E agora vem uma parte surpreendente, que é, quando a gente modelou esse problema dessa maneira aí, ainda é o mesmo problema, ainda é uma solução válida, mas ficou evidente que existe uma solução trivial para ele. A solução é, então aqui ó, olhando para a observação dele aqui, quando o verde e o azul estão juntos, ou seja, o objetivo e a caixa estão na mesma direção, o robô se move naquela ação do meio, ele se move em direção à caixa. Agora, quando o objetivo e a caixa estão em direções diferentes, então o robô mexe para aquela ação da esquerda, ele vai
da ação do meio mais 45 graus. E ele sempre ou vai para a esquerda, ali um pouquinho para a esquerda, ou ele vai diretamente na direção da caixa. Quando a gente executa a ação, esse é o resultado. Ele consegue 100% de acerto em 100 episódios. Então fica bem melhor. Então não precisava de usar aprendizado por reforço para resolver essa simplificação do problema de empurrar caixas para objeto cilíndrico. Ela é resolvida com essa solução aí completamente trivial. Mas agora, se a gente altera a forma do objeto, será que essa solução funciona? E aqui a gente pode ver que ela funciona nem sempre. Como por exemplo, o objeto quando é um retângulo, ele começa a rotacionar quando a gente usa essa ideia, e aí ele consegue ali uma taxa ali de sucesso de apenas ali 40%, 37%. E grande parte da otimização de usar aprendizado por reforço era conseguir executar aí com objetos arbitrários. Entretanto, mesmo com todas as simplificações, eu não consegui fazer o algoritmo convergir para a tarefa de empurrar caixas. Eu acho que a grande parte do problema está na função de recompensa e nos hiperparâmetros ali, na função de recompensa, no TD gama, e como que a gente consegue balancear aquilo ali. Realmente foi muito difícil conseguir convergir isso e não fui capaz de convergir para a tarefa de empurrar caixa, mas deu para resolver com a solução trivial.